Meu nome é Emily Fisher, e o que eu testemunhei no Hospital Aurora é algo que me assombra até hoje. Uma noite onde a linha entre o mundo dos vivos e o sobrenatural desapareceu, deixando-me com uma sensação de horror inexprimível. Era uma noite de plantão como qualquer outra, e eu estava escalando para trabalhar junto com minha colega, Sarah Richter. O Hospital Aurora, normalmente um lugar de cura e esperança, tornou-se palco de eventos aterrorizantes que desafiariam nossa compreensão do que é possível. Nossa paciente naquela noite era uma mulher idosa, Senhora Schmidt, que estava se recuperando de uma cirurgia cardíaca. O quarto dela ficou no final de um corredor pouco frequentado, onde a luz parecia mais fraca, criando sombras que se estendiam pelas paredes como garras famintas. Enquanto cuidávamos da Senhora Schmidt, uma sensação de inquietação pairava no ar. O zumbido constante dos monitores era a única trilha sonora da noite, até que, de repente, o corredor ficou em silêncio, como se o próprio hospital segurasse a respiração. Foi então que ouvimos um choro suave, um som que parecia vir de algum lugar além das paredes. Sarah e eu trocamos olhares nervosos, mas decidimos ignorar a sensação de apreensão e continuar com nossos deveres. À medida que a noite avançava, os acontecimentos tomaram um boato sinistro. As luzes piscavam intermitentemente, mergulhando o quarto da Senhora Schmidt em breves períodos de escuridão. Quando as luzes retornavam, um paciente parecia mais agitado, seus olhos refletiam uma ansiedade profunda. Foi quando percebemos sombras se movendo pelo quarto, contornando a cama da Senhora Schmidt como se fossem entidades independentes. Sarah e eu nos entreolhamos, incapazes de articular nossos medos enquanto observamos as sombras ganhando forma. Uma Senhora Schmidt começou a murchar diante de nós, como se algo invisível sugasse sua vitalidade. Seus gemidos de dor ecoavam no quarto, misturando-se às sugestões ininteligíveis que emanam das sombras. Tentamos chamar ajuda, mas nossas vozes se perderam em um eco vazio. Em um momento de pavor absoluto, as sombras se juntaram, formando uma figura espectral. Uma mulher de branco, com cabelos longos e desgrenhados, permanece ao lado da cama da Senhora Schmidt. Seus olhos, vazios e penetrantes, retornando aos nossos, e uma onda de frio nos envolvidos. A figura de branco mostrada para nós, e um arrepio percorre nossa espinha. Tentamos fugir, mas o corredor parecia se estender infinitamente. Portas se fechavam atrás de nós, isolando-nos em um labirinto de escuridão e desespero. Quando finalmente consegui retornar ao quarto da Senhora Schmidt, ela era imóvel. A figura de branco desapareceu, mas a atmosfera encontrada, como se a própria energia do hospital tivesse sido sugada por aquela presença sobrenatural. Sarah e eu deixamos o quarto, traumatizados pela experiência. Decidimos buscar ajuda, mas ao tentar descrever o que vimos, nossas palavras vazias, incoerentes. Os registros médicos mencionaram apenas uma complicação inexplicável na recuperação da Senhora Schmidt. Desde aquela noite, Sarah e eu não conversamos sobre o que aconteceu. Abandonamos a enfermagem, buscando refúgio em outras carreiras, mas o trauma persiste. O Hospital Aurora, uma vez um local de cura, agora permanece como um lugar onde sombras dançam nos cantos, um recordatório sombrio de uma noite em que enfrentamos o horror que espreita além do véu da realidade. Meu nome é Isabella Miller, e compartilho esta história com vocês como um testemunho dos acontecimentos perturbadores que ocorreram no Hospital Esperança, um lugar que uma vez representou cura e cuidado, mas que agora permanece marcado por sombras sinistras. Era uma noite comum no hospital, e eu, uma enfermeira dedicada, acompanhava o Dr. Alexander Richter em suas rondas noturnas. Richter, respeitado por sua perícia clínica, liderou uma equipe comprometida em fornecer os melhores cuidados possíveis aos pacientes.
Contudo, essa noite seria diferente de todas as outras. Nosso paciente era o Sr. Kessler, um homem idoso que lutava contra uma doença misteriosa que desafiava os diagnósticos convencionais. Seu quarto, na ala isolada, estava envolto em um silêncio carregado de tensão, como se a própria atmosfera estivesse ciente de algo sinistro prestes a acontecer. Ao entrar no quarto, percebi uma mudança sutil no ambiente. As luzes parecem mais fracas, e uma corrente de ar gelado passou por nós, mesmo com a janela fechada. Dr. Richter, geralmente confiante, parecia inquieto, como se algo perturbasse sua calma habitual. O Sr. Kessler, deitado em sua cama, olhava fixamente para o teto, seus olhos revelando uma angústia profunda. Richter iniciou uma avaliação médica de rotina, mas logo percebemos que algo não estava certo. Os monitores oscilavam, exibindo leituras inconsistentes que não podiam ser explicadas por nenhum problema técnico. De repente, o quarto ficou envolto em uma escuridão súbita. As luzes piscaram, e quando se restabeleceram, percebemos que o Sr. Kessler não estava mais sozinho em sua cama. Uma sombra escura, indistinta, pairava sobre ele, assumindo uma forma quase humana. Dr. Richter e eu trocamos olhares perplexos, incapacitados de articulação qualquer palavra diante da cena sobrenatural que se desenrolava diante de nós. O Sr. Kessler começou a murchar diante de nossos olhos, como se sua essência fosse sendo sugada por aquela presença indescritível. Seus gemidos de dor ecoavam no quarto, enquanto a sombra se contorcia e se alimentava de sua angústia. Tentamos, desesperadamente, intervir, mas qualquer movimento que nos fizesse parecer ineficaz contra aquela força sobrenatural. A temperatura na sala despencou, criando uma atmosfera gélida que contrastava com o calor opressivo que emanava da sombra. A escuridão parecia se alimentar de nossa própria energia e a sensação de desespero era palpável. Foi então que a sombra se virou em nossa direção, fixando seus olhos vazios em nós. Uma onda de medo nos atingiu enquanto percebíamos que éramos impotentes diante da entidade que habitava aquele espaço. O quarto parecia se contrair, como se estivéssemos mergulhados em um pesadelo que se tornava cada vez mais real. Um rugido gutural ecoou, acompanhado por um murmúrio indistinto que penetrou em nossas mentes. De repente, uma sombra desapareceu, deixando para trás o corpo exangue do Sr. Kessler. O quarto voltou à sua normalidade, mas a marca da experiência macabra aconteceu conosco. Dr. Richter e eu tentamos racionalizar o que testemunhamos, mas a explicação lógica foge de nós. A experiência deixou cicatrizes em nossas mentes, e aquela sombra persistia em nossos pesadelos, como uma lembrança constante do desconhecido que se esconde nos recantos mais sombrios dos hospitais. Apesar do nosso juramento de cuidar dos pacientes, a noite no Hospital Esperança deixou um rastro de dúvida e medo em nossos corações. Eu, pessoalmente, decido abandonar a enfermagem, buscando refúgio na rotina mais previsível de uma secretaria. Mas mesmo agora, enquanto escrevo este relato, a lembrança da sombra persiste, uma lembrança macabra de uma noite que desafiou todas as leis da realidade. Meu nome é Lara Zimmermann, e há alguns anos, quando era uma enfermeira novata, minha vida mudou drasticamente durante uma única noite de terror no Hospital Serenidade. Essa experiência assustadora me fez reconsiderar minha escolha de carreira e me levou a seguir um caminho completamente diferente. Eu era uma enfermeira recém-formada, cheia de autoridade e determinação para ajudar os pacientes. O Hospital Serenidade, com sua privacidade de cuidados especiais, parecia o lugar perfeito para começar minha carreira. No entanto, o que eu não sabia na época era que o preço do conhecimento médico às vezes incluía encontros inesperados com o sobrenatural. Minha primeira atribuição noturna foi cuidar de um paciente idoso, Sr. Weber,
que ficou isolado em um quarto no final de um corredor pouco iluminado. Ele sofria de uma condição misteriosa que desafiava o diagnóstico convencional. O quarto dele, desde o início, parecia envolto em uma aura de melancolia, como se algo sombrio estivesse emparelhando no ar. Naquela noite, os murmúrios dos colegas sobre os acontecimentos estranhos que aconteciam na ala ecoavam em meus ouvidos, mas eu atribuí isso às histórias de hospital comuns. Sr. Weber estava inquieto, e seu olhar vago indicava uma agonia que ia além do físico. Enquanto realizava minhas tarefas, comecei a perceber sombras que se moviam nos cantos do quarto, dançando de uma maneira que não poderia ser explicada pela luz fraca. À medida que a noite avançava, essas sombras pacíficas adquiriam uma forma mais definida, tomando a aparência de figuras humanas distorcidas e sem rosto. Em certo momento, o Sr. Weber começou a falar em um dialeto estranho, algo que eu não conseguia entender. Seus olhos, antes vazios, agora brilhavam com uma intensidade incomum. Ele falou sobre um lugar sombrio que ele visitava em seus sonhos, um lugar onde a luz nunca alcançava e as vozes sussurrantes eram constantes. A temperatura no quarto começou a diminuir e uma sensação de desespero permeava o ar. Sussurros indistintos lembram ecoar das paredes, e as sombras se agitavam freneticamente. Eu tentei ignorar o crescente desconforto, focando-me em cuidar do Sr. Weber, mas a presença opressiva tornava-se cada vez mais tangível. Foi quando, de repente, uma figura sombria de um homem apareceu ao lado da cama do Sr. Weber. Sua silhueta era escura como a noite, e seus olhos, ou a falta deles, fixavam-se intensamente em mim. Tentei gritar, mas minha voz parecia sufocada pelo ar espesso e gélido que enchia o quarto. A figura estendeu a mão em direção a Sr. Weber, e uma sensação de pavor tomou conta de mim. Uma voz sussurrada em minha mente, dizendo que eu não falei sobre esse lugar. Desisti de qualquer racionalidade. Num impulso de medo, abandonei o quarto, correndo pelos corredores até chegar à saída do hospital. Aquela noite mudou minha vida para sempre. A experiência aterrorizante no Hospital Serenidade fez com que eu reconsiderasse minha escolha de carreira na área da saúde. Decidi deixar para trás os corredores assombrados dos hospitais e busquei uma posição como secretária em um escritório, onde a rotina e a previsibilidade me proporcionavam um senso de segurança que eu perderia naquela noite fatídica. Mesmo agora, anos depois, as sombras persistentes daquela noite continuam a assombrar meus sonhos e pensamentos, deixando-me com uma sensação inquietante de que, por trás do véu da realidade cotidiana, existe um reino sombrio que espreita, esperando para revelar seus segredos a quem ousar se aventurar além do conhecido. Meu nome é Helena Becker e sou enfermeira no Hospital Celare. Durante muitos anos, eu acreditei que havia poucas coisas que poderiam me abalar, mas uma noite em particular mudou para sempre essa percepção. Uma noite de angústia que fez com que eu questionasse a realidade em que vivemos. Foi uma noite fria de outono, e o Hospital Celare estava mergulhado na quietude típica da madrugada. Eu estava encarregado de cuidar de um paciente recém-chegado, Sr. Marcos Heinz. Os registros médicos indicaram que ele sofreu danos de uma condição rara e pouco conhecida, e sua permanência no hospital foi marcada por uma série de eventos inexplicáveis. Ao entrar no quarto de Marcos, uma sensação de opressão imediatamente se apoderou de mim. A luz fraca do corredor mal iluminava o quarto, criando sombras que dançavam nas paredes como criaturas invisíveis. Marcos, deitado em sua cama, parecia consciente da minha presença antes mesmo de eu falar. Você sente isso, não é mesmo? A escuridão ao nosso redor? Murmurou Marcos com olhos que refletem a dor de séculos. Tentei desconsiderar suas palavras como delírios de uma mente enferma, mas algo na expressão dele me fez hesitar. A atmosfera no quarto era pesada,
como se algo indescritível estivesse emparelhando sobre nós. Enquanto realizava minhas tarefas de rotina, Marcos começou a compartilhar fragmentos de sonhos e visões que o atormentavam. Ele descrevia um lugar além do entendimento humano, um reino onde sombras devoravam a luz e suspiros desesperados ecoavam eternamente. À medida que a noite avançava, eventos estranhos começaram a ocorrer. As luzes piscavam inexplicavelmente e a temperatura do quarto oscilava entre extremos, indo de calor sufocante a frio gélido em questão de minutos. Marcos insistia que algo se aproximasse, algo que não pertencesse a este mundo. Em um momento de desespero, Marcos me implorou para abrir uma janela. Ele alegou que a única maneira de afastar as sombras era permitir que a luz da lua penetrasse no quarto. Relutante, abriu uma janela e uma luz lunar pálida inundou o quarto. Por um breve momento, a melhoria pareceu engraçada, mas logo uma sombra sinistra se projetou no chão, desenhando formas grotescas e distorcidas. O murmúrio inquietante de Marcos se intensificou e ele começou a falar em línguas antigas, palavras que eu não conseguia compreender, mas que ressoavam em minha mente como um eco de pesadelos longínquos. Tentei pedir ajuda aos médicos de plantão, mas a comunicação parecia impossível. As palavras se perdiam no ar e os filhos eram abafados por uma pressão invisível. Foi então que, diante dos meus olhos incrédulos, sombras começaram a se contorcer ao redor da cama de Marcos, como se ganhassem vida própria. Uma presença indescritível se materializou no quarto, uma entidade sombria que parecia extrair a própria luz do ambiente. Marcos, agora em um estado de transe, designado para a sombra, e murmurou: "Eles estão aqui para mim, para levar minha alma para o reino que me assombra." Em um instante, a sombra desapareceu e Marcos caiu em um sono profundo. O quarto voltou à normalidade, mas a sensação de inquietação está comigo. Terminado meu turno, relutei em voltar àquele quarto, mas a curiosidade e o temor me impeliam. Os dias seguintes trouxeram poucas respostas. Marcos Reis continuou em um estado catatônico, sem lembrança do que aconteceu naquela noite. Os registros médicos simplesmente mencionavam uma ocorrência inexplicável. Entretanto, a sombra daquela noite pairava sobre o Hospital Celari, como se tivesse deixado uma marca indelével na própria essência do lugar. A partir daquela noite, questionamos a natureza do que consideramos real e inimaginável. O Hospital Celari, uma instituição que deveria ser um farol de cura, tornou-se para mim um território sombrio, onde a linha entre a vida e a morte parece mais fina do que jamais pensamos imaginar. E enquanto continuo minha jornada como enfermeira, carrego o peso de uma noite que desafia todas as explicações racionais. Meu nome é Benjamin Schmidt e sou enfermeiro do Hospital Eterna Luz, uma instituição que, por muito tempo, serviu como um farol de cura para a comunidade. No entanto, há uma noite em particular que permanece cravada em minha mente como uma sombra sinistra, uma noite que desafia a explicação racional. Era o meio da semana, e o turno da noite se estendia diante de mim como um labirinto de corredores sombrios e quartos silenciosos. O Hospital Eterna Luz, normalmente repleto de atividade durante o dia, assumia uma atmosfera completamente diferente quando as luzes diminuíam e apenas os murmúrios distantes dos monitores cardíacos preenchiam o ar. Recebeu a atribuição de cuidar de um paciente recentemente transferido, Sr. Hadler, um homem idoso que, segundo os registros, sofria de uma doença misteriosa que resistia a todos os tratamentos prejudiciais. Seu quarto ficava no final de um corredor isolado, onde as luzes tranquilas mais fracas e uma sensação de opressão pairava no ar. Ao entrar no quarto de Sr. Hadler, fui recebido por um silêncio tenso. O paciente estava deitado na cama, os olhos fixos no teto. Perguntei sobre seu estado, mas ele apenas murmurou palavras ininteligíveis. A atmosfera parecia familiar,
como se o quarto estivesse impregnado com uma energia sombria. Enquanto ajustava os tubos de alimentação e monitorava os sinais pertencentes ao Sr. Hadley, percebia sombras se movendo ao redor do quarto, movimentos rápidos e fugazes que desafiavam a lógica. Olhai ao redor, mas nada explicava aquelas manifestações inexplicáveis. À medida que a noite avançava, a temperatura no quarto parecia diminuir significativamente. Meus próprios suspiros formaram nuvens visíveis no ar. Sr. Hadley continuou murmurando, e suas palavras começaram a se tornar discerníveis. Ele está aqui, o observador nas sombras, repetia ele, olhando fixamente para o canto escuro do quarto. Tentei enganar seus temores, atribuindo seus delírios à condição médica, mas algo no fundo da minha mente discordava. Decidi caminhar pelo hospital para clarear a mente, mas, à medida que me afastasse do quarto do Sr. Hadley, as sombras deixavam minha tornozelo, como se quisessem me puxar de volta. Ignorando a crescente sensação de desconforto, continuei minha ronda. Enquanto passava por um corredor deserto, ouvia risos sussurrantes e passos rápidos ecoando à distância. Os filhos não tinham origem aparente, mas permeavam o corredor, criando uma cacofonia inquietante. Cada porta que eu estava passando parecia conter uma presença indescritível, uma sensação de que algo observava minha passagem. De volta ao quarto do Sr. Hadley, encontrei o paciente em um estado agitado. Seus olhos estavam arregalados, fixos no canto escuro onde ele afirmava ver o observador nas sombras. O murmúrio cresceu em intensidade, tornando-se um lamento agudo que ecoava pelos corredores vazios. Foi então que, diante dos meus olhos atonitos, uma sombra escura começou a se formar no canto do quarto. Uma presença indescritível, uma entidade que parecia existir além da compreensão humana. Tentei gritar, mas minha voz se perdeu no ar rarefeito. A sombra se estendeu, envolvendo o Sr. Hadley e, eventualmente, a mim. Uma frieza indescritível me envolveu e o murmúrio se transformou em um coro de vozes angustiadas. Fechei os olhos, esperando que aquela presença desaparecesse. Quando finalmente abri os olhos, o quarto estava tranquilo novamente. Sr. Hadley permanece em sua cama, agora em um sono tranquilo. A sombra havia desaparecido, mas a sensação de terror persistia. Terminei meu turno naquela noite, mas o Hospital Eterna Luz nunca mais foi o mesmo para mim. As sombras e as sugestões se tornaram parte de sua essência, uma presença indescritível que parece existir nos cantos mais escuros daquele lugar. E, enquanto tento racionalizar o que experimentei, uma pergunta ecoa em mente: o que realmente reside nas sombras do Hospital Eterna Luz? Meu nome é Johanna Miller e sou enfermeira no Hospital Silbermont. Trabalho aqui há anos e durante todo esse tempo presenciei inúmeras situações que desafiam a lógica e o entendimento humano. No entanto, uma noite em particular fica marcada na minha memória para sempre, uma noite que transcendeu os limites do que consideramos normais. Era uma noite escura e silenciosa. As luzes dos corredores pareciam vagas, criando sombras assustadoras que dançavam nas paredes. O Hospital Silbermont sempre teve sua cota de histórias estranhas, mas esta noite foi diferente. Eu estava designado para o turno da noite na ala pediátrica, onde o silêncio era interrompido apenas pelo suave zumbido dos monitores e pelo choro ocasional de uma criança doente. Por volta da meia-noite, fui chamado para o quarto 213. Uma criança, Lisa, sofreu uma lesão com uma febre persistente. Ao entrar no quarto, uma sensação arrepiante percorreu minha espinha, como se estivesse sendo observada por olhos invisíveis. Sacudi a sensação desconfortável e foquei em cuidar da pequena Lisa. Enquanto ajustava os tubos e monitorava os sinais estranhos, percebeu um murmúrio sutil, um sussurro que parecia vir das sombras do quarto. Olhei ao redor, mas não havia ninguém lá.
A atmosfera pesada tornava difícil respirar, como se o ar estivesse impregnado com uma energia sombria. Ignorei meu instinto de fugir e continuar meu trabalho. A febre de Lisa persistia, e eu estava prestes a chamar o médico quando ouvi um choro abafado vindo do corredor. Segui o som até o final do corredor e me deparei com uma figura espectral de uma mulher de branco, com longos cabelos negros. Ela estava de costas para mim, segurando uma boneca desgastada nos braços. "Quem é você?" a chamei, mas ela não respondeu. Em vez disso, ela começou a se mover pelo corredor, desaparecendo nas sombras. Eu hesitei por um momento, mas a preocupação com Lisa me impulsionou a seguir a figura fantasmagórica. A cada passo, o corredor parecia se estender infinitamente. As luzes oscilavam e o murmúrio se intensificava. Chegamos a uma porta no final do corredor, marcada apenas como um quarto proibido. A figura abriu a porta, revelando uma sala escura e gelada. Ela foi indicada para dentro, como se estivesse me convidando a entrar. Relutante, entrei na sala. No centro, uma figura sombria estava sentada em uma cadeira, olhando fixamente para uma tela em branco. Quando me aproximei, percebi que a figura era uma versão pálida e desfigurada de mim mesma. Era como se estivesse olhando para minha própria morte. "Você não pode escapar", sussurrou a figura sombria, antes de desaparecer diante dos meus olhos. O ar ficou gélido e o quarto começou a tremer. Corri para fora, de volta ao corredor interminável. Finalmente, cheguei ao quarto de Lisa, e ela estava dormindo pacificamente. Olhei ao redor, mas a figura de branco havia desaparecido. A sala estava calma, como se nada tivesse acontecido. A experiência parecia surreal, mas a sensação persistente de que algo sobrenatural havia acontecido comigo. Terminei meu turno naquela noite, mas o hospital Silbermond nunca mais pareceu o mesmo. Sussurros nas sombras, portas proibidas e a figura pálida assombravam meus pensamentos. Talvez tenha sido apenas uma alucinação causada pelo cansaço, mas algo me diz que naquela noite no Hospital Silbermond foi mais do que uma simples coincidência. Uma noite onde o véu entre o mundo dos vivos e os mortos se tornou tênue, deixando-me com uma sensação arrepiante de que algo além da nossa compreensão estava presente naquelas paredes.